Bom dia, queridas mulheres, que vocês tenham uma ótima sexta-feira e eu tô aqui hoje para passar um pouquinho do conteúdo que eu estudei para vocês, mas antes eu queria passar um videozinho e depois vocês vão colocar no comentário qual foi a escolha de vocês, tá bom? Galera, olha que bizarro isso aqui, ó. Quando a gente tá lá fora e olha pra cima, a gente vê o quê? As nuvens, tudo bem, mas em cima das nuvens a gente vê o céu, muito bem. Agora fala essa palavra aqui 3 vezes, vai. Água, água, água. Perfeito. Agora me responde, quanto é 2 mais 2? Fácil, né? 4, perfeito. Agora é o seguinte, pensa numa cor, qualquer cor, dá um duplo clique assim que você pensou, vai. Duplo clique. Você pensou em vermelho. Se eu acertei, me segue aqui. Uhul. E aí, como é que foi? Quem escolheu a cor vermelha? Coloca aquele bonequinho, a bonequinha assim, levantando a mãozinha. Porque é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre influência, e esse vídeo mostrou um pouquinho para nós o quanto nós somos influenciáveis, e eu vou te explicar o porquê, tá bom? Eu vou levantar minha mãozinha, porque eu ontem, quando vi esse vídeo, eu escolhi a cor vermelha e eu quero explicar um pouquinho por que isso acontece com a gente, tá? O Pat Jordan, que é o rapaz que tá fazendo o vídeo, ele trabalha com hipnose, então ele mostra pra gente que o nosso cérebro é influenciável, tá? E a ciência diz que o nosso cérebro não é tão previsível, né? O nosso cérebro não é tão independente quanto a gente acredita. O nosso cérebro, ele é influenciável e ele é manipulável. Então, quando a Bíblia fala assim que o coração do homem é enganoso, eles falavam do que eles conheciam. E naquela época, o que eles conheciam era: o coração é o centro de todas as coisas. Se o coração parar, a pessoa morreu. Hoje nós sabemos que se um coração parar, a pessoa ainda consegue continuar vivendo como uma máquina substituindo o coração, né? A gente sabe que é possível fazer um transplante de coração, você trocar um coração ruim e colocar um coração um coração saudável no lugar. Agora a gente sabe que o cérebro não. O coração pode estar funcionando e todos os órgãos também. Se a pessoa tiver, o cérebro não estiver funcionando, então a pessoa não tem como continuar vivendo. A gente não tem conhecimento ainda de médicos que façam transplante de cérebro para a pessoa continuar vivendo. Então, ali naquela época, a Bíblia, que eles falavam do que eles conheciam, que era ali era o centro de tudo. Hoje, para nós, talvez a gente pudesse adaptar para os nossos tempos e dizer que o cérebro do homem é enganoso, tá? E o nosso cérebro é enganoso, nós somos altamente influenciados. Se vocês perceberam, o Pat Jordan entrou no banheiro com uma caneta vermelha na mão, e esse foi o suficiente para nos fazer inconscientemente olhar a cor da camiseta dele, e nós fomos influenciados por ele a escolher aquela cor. Então, o nosso cérebro é altamente influenciado e nós talvez não estejamos vendo quanto isso tem trago resultados para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e nós precisamos falar um pouquinho sobre essa influência, né? Então, a influência é esse sistema da mídia, dos meios de comunicação, em tentar manipular, tentar fazer com que você exerça uma atividade, escolha por algo que talvez você não quisesse, mas você escolhe. E aí existem 3 tipos de influência, tá? Existe o primeiro tipo, que é a conformidade. A conformidade é aquele espírito de manada, tá? Tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Eu vi uma pesquisa esses dias onde a professora pedia para um aluno sair e ir na diretoria pegar um papel, e enquanto ele estava fora,
a professora falava para todos os alunos, olha, eu estou com essa caneta azul, mas nós vamos falar o tempo inteiro daqui para frente que essa caneta é vermelha. E vocês vão saber disso, vão confirmar isso, menos aquele aluno que saiu. Então, quando o aluno voltou, a professora começou a explicar a matéria e dizia, esta caneta vermelha. E aí todos continuavam concordando com ela e ela perguntava, fulano, que cor é essa caneta? E ela dizia, vermelha. Fulano, que cor é essa caneta? Vermelha. E então, quando ela chegou nesse aluno que não sabia da brincadeira, ela perguntou, fulano, qual é a cor dessa caneta? Aí ele disse, vermelha. Mesmo a caneta sendo azul. Esse é o espírito de manada. Tá todo mundo fazendo, vocês vão identificar isso talvez nas palavras dos filhos de vocês. Tá todo mundo fazendo. Então, isso aqui é o que todo mundo faz. É o jeito que todo mundo faz. Esse é o que está todo mundo usando. Então, esse é o primeiro tipo de influência, que é a conformidade. Então, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, tá? Se é assim que todo mundo procede, se é assim que todo mundo se comporta, eu vou me comportar também. Esse é o espírito de conformidade, né? É o primeiro tipo de influência. O segundo tipo de influência é a confirmação. Então, eu quero uma coisa, mas eu vou dar uma confirmada se é assim mesmo. Ou eu penso uma coisa, ou eu vou agir de tal forma, mas eu vou dar uma confirmada se é assim mesmo. Geralmente a gente vai lá na internet, pesquisa, isso aqui é verdade mesmo, isso aqui tá sendo feito assim mesmo. Então, geralmente esse é um tipo de influência. A gente vai e procura por confirmação. Então, o segundo tipo é confirmação. Eu procuro por confirmação, geralmente na internet, num jornal, procuro por confirmação para ver se é aquilo mesmo, tá? Estão vendendo uma coisa muito barato, a gente quer confirmar, a gente quer ver, isso é um tipo de influência. A internet está lá esperando para que a gente possa confirmar as informações, né? E o outro tipo de influência, o terceiro tipo é o ancoramento, tá? Que o ancoramento é mais uma opinião nossa. Então, ele é aquele velho ditado que diz assim que a primeira impressão é a que fica, tá? Então, geralmente nós somos influenciados pela nossa primeira impressão. Então, se eu vi uma coisa, já não gostei de primeira vez que eu bati o olho, eu não gostei. Então, eu tenho esse sistema de influência de ancoramento. Eu não gostei, porque a primeira impressão eu não gostei, então eu não vou gostar. Então a gente vê isso também nas crianças, né, que dizem, eu não gosto de comer isso. Aí você diz, mas você já comeu? Não. Então, na verdade, foi pela primeira impressão, não gostou e decidiu que não vai gostar. Assim também a gente faz com pessoas, muitos jovens, adolescentes, né, na idade escolar, fazem isso com pessoas e decidem que não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que gostam, aquilo não é o que atrai apenas pela primeira impressão. Então, esse é o terceiro tipo de influência, que é o ancoramento. Todos esses tipos de influência, eles são meios do nosso cérebro para captar informações, para resolver problemas, porém, todos esses meios, todas essas formas de influência estão contaminadas pela mídia e pelo mundo. Então, todas elas a gente tem que filtrar, todas elas. Tanto a conformidade, quanto a confirmação, quanto o ancoramento, a gente tem que filtrar, porque todas elas estão contaminadas pelo mundo. Aí, a gente, esses dias estava estudando aqui na base com os alunos, a primeira, então essa pesquisa dizia o seguinte, a primeira grande influência dos jovens e adolescentes ainda era a família. Claro que por pouco, né? A gente está ganhando por pouco. E a família é o principal meio por onde ele ainda aprende as coisas, tá? Então, e o segundo lugar era a mídia. Então, por pouco, a família ainda estava no controle dessa influência sobre os jovens e adolescentes. E a gente sabe que isso é verdade, porque a gente consegue influenciar os jovens, principalmente quando ele tá mais em casa, quando ele fica, né, próximo da família, a gente consegue influenciar, a gente consegue falar, claro que o adolescente que já não fica tanto em casa, que passa muito mais tempo na rua, vai ser influenciado por outras pessoas.
mas a primeira grande influência ainda era a família. E no mês passado, então estudando um pouquinho mais sobre isso, mês passado foi o Maio Laranja, né? Que é o mês da luta contra o abuso e o abuso contra crianças e adolescentes, tá? Então, é conhecido como Maio Laranja. E eu estava assistindo uma live de 2 pastores que têm um projeto chamado Pense Laranja, e eles diziam o seguinte: as crianças, por essa pesquisa, ainda são influenciadas principalmente em casa. A principal fonte de influência ainda é a família. Porém, o trabalho deles é com crianças, né? Então eles disseram, porém a gente não pode trabalhar só com as crianças, porque as crianças são influenciadas pelos pais. E os pais são influenciados pelo quê? Então, na pesquisa, para adultos já não tinha mais a influência da família, né? Para adultos a influência era, em primeiro lugar, a mídia. Então, nós entramos num problema, porque nós temos as crianças que são influenciadas pelos pais, jovens, adolescentes que são influenciados pelos pais. E, então, eles têm pais que são influenciados pela mídia. Então, os pais que são influenciados pela mídia influenciam os filhos com a mídia, que eles são influenciados. Então, na verdade, mesmo que a família ainda esteja ganhando no ranking da pesquisa, a mídia está ganhando, porque os pais são mais influenciados pela mídia. E aí a gente para pensar, nós estamos sendo influenciados pelo quê? Porque nós estamos influenciando os nossos filhos. Mas com o quê? Com a mídia? Porque se eu sou influenciado pela mídia, então é isso que eu vou repassar para eles. Em Romanos 12:2, né, diz que nós não devemos nos moldar ao mundo. Então, é como se fosse brincar com massinha de modelar, tá bom? O mundo é a nossa mão, e aí o mundo é a mão, nós somos a massinha de modelar. Então, nós entramos no mundo, ele aperta, você sai com a forma do mundo. E assim ele vai moldando todas as pessoas. Pega a massinha, aperta e elas ficam todas iguaizinhas. Porém, a Bíblia diz que nós não devemos nos moldar ao mundo. Então, nós devemos ser como uma resistência. O mundo vai vir, vai tentar nos moldar, mas não vai ter como, porque nós somos mais resistentes, porque nós não somos influenciáveis, tá? Então, a gente precisa aprender a não ser influenciado. E nós devemos ser a influência, na verdade, que o mundo precisa. Nós conversamos bastante aqui sobre isso também, e hoje talvez a gente não seja a influência que o mundo precisa, porque nós nos recusamos a estar onde o mundo está. Então, os youtubers, a mídia, a internet, o Facebook, fazer lives, essas coisas não são coisas para o povo cristão. Então, o que acontece? O povo do mundo pega e faz. Só que essas coisas influenciam os nossos filhos. Então, se nós tivéssemos mais essa atitude de estar aonde o mundo está também, nós estaríamos influenciando. Quantos youtubers cristãos vocês conhecem que os seus filhos assistem? Eu conheço pelo menos meia dúzia que os meus filhos assistem e nenhum é cristão. E eu também não conheço nenhum para poder indicar e dizer, esse aqui é um... Eles falam coisa legal lá nos vídeos deles, assiste lá, eu não conheço. Então, o que acontece é que a gente precisa não só não ser influenciado, mas começar a influenciar. Então, começar a estar aonde o mundo está também. Se o mundo está na televisão, então os cristãos deviam ir para a televisão, influenciar a partir de lá. Se as pessoas estão mais ligadas à internet, às redes sociais hoje, então é lá que o cristão devia estar. Por quê? Porque nós precisamos ser intencionais, estar lá porque sabe que lá é onde vai precisar estar.
Mas eu queria passar para vocês umas dicas de como não ser influenciado. E essas dicas também servem para nós, principalmente porque nós influenciamos nossos filhos, mas também vai servir para a gente poder repassar para os nossos filhos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender para não ser influenciado é que nós não temos mais, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós não temos mais parte com ele, entende? Então, quando você se batizou e demonstrou publicamente que você morreu para o mundo, você não faz parte dele mais. Então, tudo que está acontecendo, a roupa da moda, o programa que mais dá audiência, nada disso tem a ver com a gente mais. Então, eu não pertenço mais a esse mundo. Eu vivo aqui, faço a diferença aqui, mas eu não pertenço mais a esse mundo. Então, se as pessoas estão comprando tal coisa, se as pessoas estão assistindo tal coisa, se as pessoas estão fazendo protesto por tal coisa, muita coisa não faz mais parte do meu mundo. Isso não faz parte do meu mundo. Como a Bíblia diz, o cristão é o sal da terra, né? E o sal naquela época era feito para conservar alimentos, para eles não apodrecerem. Então, nós estamos aqui conservando a terra para que ela não apodreça, porque ela tem muita podridão. Nós estamos aqui para conservar, para influenciar, mas nós não pertencemos a esse mundo. E automaticamente, se você não pertence a esse mundo, então você vai incomodar esse mundo. Então, tem algumas pessoas, alguns pastores que dizem, se você não está incomodando o mundo, se as pessoas estão todas felizes com você, as pessoas do mundo estão felizes com você, então alguma coisa você está fazendo errado. Porque quando nós não pertencemos a esse mundo e atuamos de uma forma diferente, geralmente nós incomodamos as pessoas do mundo. Então, se eu estou fazendo a minha parte, influenciando, sendo um cristão, geralmente pessoas vão se incomodar. Então, isso tudo é uma primeira dica. Se você simplesmente atuar como se não pertencesse a esse mundo, fazendo as coisas do jeito que Deus quer, cumprindo com a palavra dele, para que você possa levar o nome dele a outras pessoas, possa estar agindo de uma forma que seria a que Jesus agiria, você já não está mais pertencendo a esse mundo, está fazendo isso com ações, não só com palavras. E se as pessoas do mundo se incomodam, se as pessoas do mundo acham motivos para criticar, para falar mal, então nós ainda estamos no caminho certo, porque nós não pertencemos a esse mundo, né? E a segunda dica é: observe quem está te influenciando. Tá? Em Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a gente precisa observar bastante quem está nos influenciando, se é a mídia, se são pessoas. Então, acho que todos vocês já devem ter passado pela experiência, talvez, e eu pelo menos já passei, de ter um amigo que é maravilhoso, uma pessoa muito boa, mas a pessoa fala coisas ou age de uma forma que não seria bom estar comigo me influenciando. Então, a gente precisa observar. E eu gosto bastante das palavras do Thiago Brunet, que ele fala assim, que a gente deve se cercar de pessoas melhores do que nós, tá? Então, ele fala: eu sempre quero ser o mais burro da roda. Enquanto eu for o mais burro da roda de amigos, eu vou ficar ali, porque eu sei que as outras pessoas têm mais a acrescentar à minha vida. Quando eu não for o mais burro da roda, então eu vou ter que procurar outras pessoas que sejam melhores do que eu para mim poder entrar na roda com elas e continuar sendo o mais burro da roda. Por quê? Aí parece uma coisa ruim, né? Mas quanto mais eu ando com pessoas que têm mais experiência do que eu, que conhecem mais do que eu, mais eu aprendo, mais eu tenho a acrescentar. O problema é que as pessoas ficam estagnadas em: desse grupo de amigos aqui eu sou o melhorzinho, então eu fico ali. O problema é que você é influenciado pelo círculo de amigos, pelo círculo de familiares. Você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas a você. Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês aí. Pensem, quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você? Quem são as 5 pessoas que te cercam, te rodeiam, fazem o teu círculo de amizade? Elas são boas influências. Você está sendo influenciada por elas.
Então, essa é uma dica. E observar com quem e com o que, né? Nós andamos muito hoje com a internet, com as redes sociais, a gente anda muito com isso e isso nos influencia bastante. Às vezes uma informação que chega pelo WhatsApp pode estragar o seu dia. Se ela estraga o seu dia, é porque essa rede social te influencia bastante. E a gente precisa ficar de olho, porque hoje, como a Bíblia fala, o conselho dos ímpios não vem só da boca de pessoas, às vezes vem por uma mensagem, vem por um vídeo, e a gente precisa ficar de olho nisso. E a terceira dica é, busque sempre mais da verdade bíblica. Como a gente falou, né? Uma das formas de influência é a confirmação. Eu corro lá na internet, dou uma olhadinha para ver se aquilo é verdade. Porém, muitas vezes quando a gente faz isso, a gente não escreve no buscador da internet qual a visão da Bíblia sobre isso. E nós precisamos saber, quando a gente diz que a Bíblia tem resposta para tudo, ela tem resposta para tudo. Então, quando eu tenho dúvidas se aquele programa é bom, se essa minha atitude tá certa, se esse tipo de programação, de evento para o meu filho estaria certo, ao invés de ser influenciado só pela internet, eu deveria buscar biblicamente essas informações. E não só biblicamente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus profundo e íntimo, a ponto de poder pedir ao Espírito Santo, fala comigo para mim ter certeza que isso que eu tô fazendo tá de acordo com o que Deus quer e não com o que o mundo quer. Então, e muitas vezes o Espírito Santo tem alertado as nossas vidas e com esse sentimento disso que você tá fazendo não tá certo. Então essa é a boa influência que a gente precisa. A primeira grande boa influência que a gente precisa é o Espírito Santo nos incomodando e dizendo se aquilo tá certo, se aquilo não tá certo. Então hoje a gente tem a influência é muito forte, a influência é muito forte mesmo para você comprar, para você comer. Tá? Uma das grandes coisas que a mídia faz é decidir o que as pessoas vão comer. Então elas influenciam muito na hora que a pessoa vai pedir uma comida, que a pessoa vai comprar alguma coisa. Então elas influenciam para todos os lados. E nós, como cristãos, deveríamos estar no mundo fazendo a mesma influência, influenciando as pessoas na igreja a tudo. Tá? Então nós precisamos buscar ser mais influência e menos influenciados, a nos proteger, a ter boas influências para que os nossos filhos possam ter boas influências também. Essas dicas eu queria passar para vocês, e à noite, quando a gente conversar ali pelo WhatsApp mesmo, ou durante a tarde, o jeito que vocês quiserem, eu estou disponível hoje para poder conversar ali no WhatsApp, e eu vou colocar 2 perguntas para vocês responderem lá, tá? Que é o que você acha que mais te influencia, tá? A sua vida, o que mais você acha que está te influenciando? E a segunda pergunta é como você vê a sua influência sobre os teus filhos, tá? Como é que você tá vendo essa influência? Então, eu vou deixar esse estudo para vocês. É muito bom estar de volta, mesmo assim, distante, né? Mas é muito bom poder ajudar, tá com o Ministério de Mulheres. E contem comigo, na próxima sexta a gente fala sobre mais um tema. Se vocês quiserem sugerir temas, pra gente poder ir estudando e passando para vocês, mas a gente vai fazendo o nosso sistema assim até tudo voltar ao normal, orando para que Deus possa abençoar a nossa, né, o nosso país e que volte tudo ao normal o mais rápido possível. Então, nós vamos orar e a gente se vê no WhatsApp, nas conversas, tá bom? Deus abençoe vocês, queridas irmãs. E vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço porque o Senhor abençoa as nossas vidas com palavras que tocam o meu coração primeiro, e o meu maior desejo é que elas toquem outros corações também. Então, queria te agradecer por esse momento, te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas durante essa pandemia, e que o Senhor continue cuidando, e que o Senhor possa nos ensinar a ser influência para o mundo, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos maridos. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra, sendo influência, sendo sal para esse mundo, Pai. Que o Senhor possa proteger a nossa mente, o nosso coração, de ser influenciado por palavras, por vídeos, por pessoas. Que o Senhor nos proteja de más influências que possam
corromper os ensinos e os bons costumes que o Senhor nos deu. Então, que o Senhor abençoe a nossa sexta-feira e o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe vocês e até sexta-feira que vem.